Eu acho que uma das coisas, assim, é comunicação. Em primeiro lugar, eu diria. Tem muita gente, hoje, né, com o advindo das redes sociais, você vê que até os mais tímidos, as mais tímidas, hoje em dia se arriscam, né? Fazem os stories, Tem os que fazer. reels, tem que fazer. Mas ainda assim, hoje, tem muita gente com dificuldade, Clélia. Eu olho meus vídeos de 5 anos atrtrás, eu falo, Eu que não cara olho. ridículo. Não, Não às vezes tenho eu falo, coragem. não, eu não vou falar nem 5 anos atrás, às vezes 3 anos atrás eu falo assim, meu, olha essa voz. Não sabe nem falar Heitor, direito. eu não consigo olhar, porque eu me critico em todos. Não olho. Não, assim, a crítica é certeza que vai ter. Você sempre vai achar, ó, meu cabelo, tava gordo, tava magro, minha voz. Eu tenho tique. Eu falo, meu Deus, por que você pisca tanto enquanto você fala? Eu falava muito né, um né. Aí uma vez falaram assim, duas coisas. Primeiro era o né, que falou assim, olha, esse né aí é que tá te faltando conteúdo. Às vezes você não sabe o que falar e fala né, aí eu É a sua pausa, né? estudar. Aí uma outra coisa que eu falava muito, eu era extremamente cobrado. E, assim, no caso, a Thaís, que era namorada na época, minha mãe, etc., falava assim, ó, você fala muito gerúndio. Estaremos falando, estaremos entrando ao vivo. Meu, Até tentando falar bonito, na... A verdade era essa. né? Tentando falar bonito. E, né, Tirava a sua naturalidade. tirava. E aí eu comecei. E aí uma das coisas que a gente estava falando lá no começo, que é a relação à prática. O que eu descobri, Clélia? A partir de 2018 eu ainda não gravava muito vídeo, eu estava começando. 2019 eu conheci um cara nas redes sociais que ele abriu, foi um dos divisores de água para mim no digital. E as coisas que ele falava para mim, né, no caso no Instagram, eu comprei um curso dele, fui fazer, e ali começou a mudar a minha vida. E aí, assim, quanto mais eu treinava, mais eu comecei a melhorar. Aí o que eu resolvi? Eu falei, vamos fazer live. Eu comecei a fazer live de manhã, 7h30 da manhã, antes da pandemia. Dava 5 pessoas, 6 pessoas. E você continuou. E eu fiquei. Perfeito. E eu falei, vamos fazer. Vamos fazer. Aí começou, né, com muito tempo, começou a criar uma audiência. Então as pessoas entravam já me esperando 7h30 da manhã, porque sabia que eu ia estar lá compartilhando algum determinado tema. E aí foi melhorando, foi aumentando. 2020, começo da pandemia, quando batia 60, 80 pessoas na minha live, eu falava assim, meu Deus, 80 pessoas, que top. E aí isso foi aumentando gradativamente. À medida que você vai impactando mais pessoas, os números vão aumentando. Mas o que... E tem uma coisa também que as pessoas precisam entender, né? Você começar uma live, tem 5 pessoas te assistindo, não significa que as outras... vamos supor que você tenha lá 300 seguidores, né? Começou agora, tem 300 seguidores, você abriu uma live e só 5 pessoas estão te assistindo. Não significa que as outras pessoas do seu Instagram não se interessam pelo que você está falando. Existe uma coisa chamada algoritmo. Tem horários. Tem horário. Tema. Tem rotina. Se você fizer todo dia, em algum momento o Instagram vai começar a entregar para mais pessoas. Quanto mais pessoas começarem a interessar por aquele assunto, para mais pessoas ele vai entregar aquele conteúdo. Então, se você não começar, nunca vai ter. É verdade. Se não for persistente, porque tem que ter uma frequência, que nem você, todo dia 7h30 da manhã. Ou que fosse uma vez por semana, mas que você tenha um dia e um horário certo. Exato. E a gente consegue ver no próprio Instagram qual é o melhor horário do seu público. Né? O Instagram mostra pra gente qual horário e dia a sua página recebe mais pessoas. Vai lá nas configurações, acho que as suas atividades, se eu não me engano. Ou insights, Insights, talvez. isso agora. E aí ele vai mostrar qual que é o dia de melhor atividade. Tem uns picos lá. Você pode escolher aquele horáriozinho que tem mais visibilidade na sua página e começar a fazer essa live. Se não começar, nunca vai ter. Ninguém começou a primeira live com 5 mil pessoas te assistindo. E outra, às vezes, você não precisa fazer uma live de 1 hora. Não. Faz de 20 minutos, 30 minutos. Exato. O importante é começar, né, Clélia? Exatamente. E assim,
não é que todo profissional da estética tem que virar um influencer. São coisas diferentes. Mas essa referência técnica ou estética para a sua comunidade você tem que ser. Sim. Quando as pessoas pensarem em tratamento estético, ou beleza, ou dica de cosmético, você que está ali naquele universo deve ser a referência dela. Todo mundo que passa pela sua clínica de estética, por exemplo, tem que te enxergar dessa forma, né? Eu fiz uma limpeza de pele com o Heitor e estou aqui na farmácia, estou vendo um produto super legal, mas eu vou ter que perguntar para o Heitor primeiro se isso vai ser bom para mim. É aquela história de quem não é visto, não é lembrado. Exatamente. Quanto mais você aparecer, mais chances de se tornar referência para as pessoas. E se você conseguir esse nível, né, do cliente precisar de você para tomar essa decisão de comprar um produto, é isso, é uma referência estética para ele. Você vai ter sua agenda lotada sempre. Sempre vai ter alguém ali querendo ser atendido por você. É verdade. E você pode também se especializar em alguma coisa, né? Eu vejo que vários de vocês fazem isso e funciona super bem. Eu estou, nesse momento, de um outro lado, né? Sim. Olhando por um outro ângulo por conta da BioAid, mas eu vejo que vários são especializados em um assunto específico. Por exemplo, quando meus franqueados falam, eu quero que você traga o Heitor para fazer uma palestra aqui. Legal, vou conversar com o Heitor se ele tem disponibilidade. Que tema você quer que ele aborde? Eles falam para mim, microagulhamento. Basicamente não tem outra possibilidade, né? Entende? Uhum. E aí, se a gente fala de, vamos pensar, Rosângela Robledo, você vai querer que ela fale do quê? Melasma. Sim. Então, assim, isso é interessante também a nível corporativo e também para o próprio cliente. Você atrair pessoas interessadas naquele assunto específico é mais fácil também, até pela questão de algoritmo, né? Você está sempre usando aquela hashtag, você está sempre falando com aquele público, o Instagram vai entregar para quem procura aquela informação. Isso também é legal, por uma questão de visibilidade, você ter um assunto específico, né? Não é o que eu faço hoje, por conta do trabalho que eu exerço, eu acabo falando de tudo, Sim. né? De tudo um pouquinho, mas funciona. Agora me diz